Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 14 a seguir. Nós vamos ler até o versículo 23 aqui, para a gente estar discorrendo alguma coisa. O texto fala sobre a blasfêmia dos fariseus, lá, quando Jesus se apresentou em uma reunião. E estava ele expulsando um demônio, Jesus, o qual era mudo. Em outras Bíblias, diz que ele era cego e mudo, né? E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outro, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos, os seus parentes? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios, os espíritos, pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus, glória a Jesus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Esse texto, o básico desse texto aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele vem mostrando para nós, ou na expressão bíblica do evangelista Lucas, ele aponta para nós aqui algumas características da vida, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele mostra para nós aqui a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ele mostra aqui uma autoridade absoluta sobre a vida do homem Deus, o Senhor Jesus Cristo, de forma contundente, de forma muito clara. Mas o evangelista vem nos mostrando também uma parte da vida do Senhor Jesus Cristo, da sua atuação, que é a sua humildade. Como que o Senhor agia, expressando com autoridade, mas com humildade. E, acima de tudo, ele vem mostrando também, em terceiro lugar, o caráter firme de um homem que sabia lidar com as pessoas em qualquer situação. Louvado seja Deus. Nós vimos aqui no início do texto Jesus fazendo um trabalho de purificação de uma pessoa que estava possesso e era mudo e surdo. Nós vimos aqui um milagre triplo do Senhor Jesus Cristo. Ele expulsando um espírito mal da vida daquele moço e curando a sua surdez e fazendo com que ele falasse. Ele era mudo. Uma atuação de um processo, de um milagre triplo na vida de uma pessoa. E mais adiante ele vem dizendo assim, ele estava expulsando um demônio, o qual era mudo, e em outras tradução fala que ele era surdo também, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão.
Quem não iria se maravilhar diante de uma situação como essa? Né, pastor Rodrigo? Não tem como. Ali nós vimos nessa passagem que até os inimigos de Jesus, porque lá tinha duas classes de pessoas que estavam assistindo a pregação do Senhor Jesus, que estavam assistindo e tinha visto aquele milagre. Tinha os inimigos de Jesus e tinha os amigos de Jesus também, aqueles que estavam acreditando nele. Tanto os amigos como os inimigos de Jesus se maravilharam diante daquele feito. Diante daquele feito. Só que nós vimos aqui que a maioria das pessoas que estavam ali assistindo aquela maravilha que fora operada pelo Senhor Jesus Cristo, muitos estavam ali superficialmente. Eles não estavam com o coração, eles não estavam mergulhados dentro da essência daquele assunto, daquele acontecimento. Eles estavam lá para experimentar o Senhor Jesus Cristo e para, às vezes, até condená-lo. Isso nós vimos até mesmo dentro do meio evangélico. Quantas pessoas que, às vezes, eles ficam na igreja 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E às vezes eles não se convertem de vez por toda, não se entrega de vez por toda, eles começam a ter as suas ideias próprias, ter as suas opiniões que não são embasadas nas escrituras sagradas, não são embasadas nas verdades da palavra. E eles começam a dizer, não, isso aí é errado, isso é aquilo. Por que tem muitas placas de igrejas no mundo inteiro? Demais. Por que tem? São pessoas que o apóstolo João pregou para nós, né? Em uma de suas cartas. Eram nossos, estavam conosco, vivia conosco, estava junto conosco, comia conosco, vivia conosco, mas agora não é mais, não é nosso mais. Aí eles vão lá, abrem uma igreja, põe um título lá, e as pessoas incautas, as pessoas humildes, vai ler e acompanha, vai ver quem é. Glória a Deus, quando eu tenho notícias, quando eu fico sabendo que uma igreja como esta aqui é uma igreja que prioriza os ensinamentos básicos das Escrituras Sagradas, eu fico feliz. Eu tenho notícia de lá, olha, a nossa igreja, o principal da nossa igreja é o ensino da palavra. Lá na nossa igreja eu pus um banner ali, com algumas coisas ali. O primeiro, um membro, 1+1, e cada membro tem que se colocar na posição de um evangelista para ganhar mais um para a igreja, né? Às vezes a moça está aqui, o jovem está aqui, o irmão está aqui, a irmã está aqui. Mas seguinte, olha, eu preciso esse ano de 2016 trazer mais uma pessoa para essa igreja. 1+1. Mas está lá a prioridade, o ensino da palavra, a doutrina, fixar naquilo que insere diretamente na salvação das pessoas, para que eles não venham a tropeçar pelo caminho. Ensinar, olha, o caminho que é ensinado por aí, o caminho da prosperidade, o caminho fácil, é falso. Porque o caminho que Jesus nos ensinou, que nos leva à salvação eterna, é caminho de sofrimento, é caminho de tropeço, é caminho de espinhos. Nós vamos encontrar dificuldade pelo caminho, só que tem dentro de cada um de nós, aleluia, aquilo que a palavra de Jesus implantou no meu e no seu coração, uma esperança, glória a Deus, de um dia nós sairmos e sobressairmos sobre todas as dificuldades e irmos morar na eternidade com o Senhor Jesus Cristo, sermos livres dessas coisas aqui. Trazer mais um, mas lá está a prioridade também, lá na nossa igreja está escrito aquele banner, diz lá assim, o ensino da palavra. O ensino da palavra. Um dia eu estava pregando numa igreja e tinha um banner assim, bem grandão. Campanha da vitória. Aí está lá, a campanha sobre tal, sobre tal, sobre tal, sobre... Sabe o que é? Fizeram um monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6 campanhas, só a vitória sobre isso, sobre aquilo.
Aí eu estava comentando com o meu colega que tinha ido comigo. Falei, ali está faltando alguma coisa. Você viu o erro naquele banner ali? Ele falou, não, não vi não. Porque tem um erro muito grave ali. Porque lá está falando o seguinte, que o caminho da vitória, nós fazíamos essa campanha aqui, não é? É. Mas lá embaixo tinha que estar escrito também, explicando o caminho que essa pessoa tem que percorrer para alcançar aquelas vitórias ali. Ó. Tem um caminho. Tem um caminho. E às vezes é um caminho de sofrimento. Um caminho de sofrimento. Às vezes é lágrimas. Às vezes é dor. Às vezes tem muita coisa. Renúncia. Família contrária, irmão contrário, tudo. Mas nós temos que lutar e saber, eu vou vencer em nome do Senhor Jesus Cristo, mas eu sei o caminho vai ser difícil, mas eu vou vencer, porque Ele me deu uma esperança, que ela está gravada no meu coração, na minha inteligência, e eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Não é verdade? Aí ele vai enfrentando essas pessoas aqui, que às vezes a maioria refutava a sua pregação e queria tirar dele alguma coisa chamada autoridade, e que Jesus Cristo nunca cedeu para ninguém, mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios, e outro tentando pedir-lhe um sinal no céu. Aí Jesus, apresentando a sua autoridade perante eles, fazendo ali, operando um milagre triplo. Eles viram o milagre, eles viram a bênção através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora eles ainda queriam outro sinal. É o que acontece nos dias de hoje. A igreja que leva para o céu, a igreja que salva, a igreja que prega o correto, é a igreja que tem milagre superficial. Às vezes não interessa pela salvação da pessoa. Não. Ele interessa, ele quer ver um coxo levantar, ele quer ver um mudo falar, ele quer ver isso. Mas às vezes a salvação, que é o essencial, é o principal, às vezes ele fala assim, deixa como secundária, não interessa, não é muito interessante isso aqui. Mas para Jesus, aleluia, e para a igreja que segue o Senhor Jesus Cristo, tem que ser prioridade. A salvação é prioridade. Hoje o pregador, o ensinador, ele vai para uma igreja, ele faz um malabarismo lá dentro. Ele manda apagar as luzes, você está entendendo? E começa a fazer como se ele fosse um autossuficiente, como se ele fosse um ator. Ele está acima de qualquer ideia ali, de qualquer posição. Aí ele vai dizer para as pessoas, usar um microfone, uma tribuna de uma igreja e dizer que o sobrenatural está na vida dele. Aí ele derruba as pessoas no chão, pisa em cima dos bancos, falta com a ética cristã, a ética pessoal, a ética ministerial e não respeita as pessoas. O que é isso? Mas ele sai de lá, que a maioria das pessoas diz, não, esse camarada é homem de Deus, essa mulher é homem de Deus, ela põe a mão na cabeça de uma pessoa, ela cai no chão na hora, não tem conversa. E sendo que o apóstolo Paulo, o maior evangelista que a terra já conheceu, depois do Senhor Jesus Cristo, ele prega para nós e nos ensina, desde quando nós vamos para a igreja, até o dia da nossa salvação eterna, ele ensina a igreja, ele ensina os irmãos, ele ensina os pastores, ele ensina os evangelistas, ele ensina os irmãos e as irmãs, como devemos portar como cristãos. Ele disse, olha, tudo o que acontecer aqui dentro dessa igreja, sabe o que Paulo falou? Tudo o que acontecer aqui você pode julgar. Aí muitos crentes vão dizer assim, mas julgar que jeito, eu tenho medo. Blasfemar contra o Espírito Santo, blasfema contra o Espírito Santo é outra coisa. Blasfemar contra o Espírito Santo é refutar a presença dele na sua vida, é não querer ele como mediador entre Deus e os homens, é não querer ele como transmissor, como que é aquele que transmite as mensagens do Evangelho para a nossa inteligência.
É isso que é blasfêmia. E às vezes amanhã você pode arrepender também. Às vezes a pessoa blasfema também numa hora de ignorância, falta de conhecimento. Amanhã ou depois ele vai ser um crente bom também. E Jesus perdoa também, sabe por quê? Ele fala assim: não perdoa a blasfêmia contra o Espírito Santo aquele que continuamente ele despreza a atuação do Espírito Santo na igreja. Esse aí não perdoa mesmo não. Ele vai continuar. Ele vai continuar. Mas o apóstolo Paulo vem dizendo para nós: você pode julgar. Aí como que eu vou julgar? Eu tenho medo. O que eu vi lá foi sobrenatural. Eu não entendi. Não é assim? Aí ele disse: olha, toda mensagem, toda pregação, todo o ensino, toda profecia, tudo que for falado aqui dentro dessa casa de Deus, tem que haver 3 coisas. Você pode julgar com essas 3 coisas: edificação, exortação e consolação. Se você já sabia disso, grave na sua mente, grave no seu coração. Você pode julgar na hora. O pastor Joel Barbosa esteve aqui no dia 27 de janeiro de 2016, pregou uma mensagem para nós. Agora eu vou julgar a mensagem daquele camarada. Me edificou? Me colocou para cima? O que é edificação? Construir, erguer, colocar para cima. Agora hoje está derrubando, pisando em cima do pescoço das pessoas. Já vê, olha que trem esquisito. É o contrário das escrituras. A gente tem que ser inteligente para absorver a essência da palavra e segui-la. E persegui-la, insistir no caminho que é correto. E em segundo lugar, tem que haver exortação. O que significa exortação no princípio da palavra? Ensinamento, admoestação. Você tem que aprender alguma coisa com o que eu estou pregando. Se você não sair daqui edificado, sair daqui sem aprender nada do que eu ensinei aqui nesta noite, não é de Deus. E em último, você tem que sair daqui consolado. Consolação significa alegria, glória a Deus. Você tem que sair daqui edificado, você tem que sair daqui, aprendeu alguma coisa, e você tem que levar para a sua casa, às vezes nem dormir de noite, a alegria de ser feliz, de ser crente, de ser um servo, de ser uma serva do Senhor. Quem pode dar glória a Deus aí? Está muito contrário por aí, não está? Misericórdia. Os crentes da igreja do pastor Rodrigo aqui, não vai ser enrolado por aí não, porque vocês têm ensino da palavra aqui. A igreja que eu dirijo lá em Goiás, os irmãos já vai lá para um lugar lá e dizem: pastor, chegou lá, aconteceu isso e isso, mas nós aprendemos com o senhor, ó, fora. Vem para cá não, enrolar os crentes não. Crente que é ensinado, não é enrolado. Aí eles vêm e dizem assim: olha, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Entrou numa contradição terrível, né? Eles aparentando antes de falar, e depois que pronunciaram, eles foram em vias de fatos mesmo, dizendo: não, nós estamos divididos entre nós mesmos, porque esse aí está expulsando pelo príncipe que é Belzebu, príncipe dos demônios, expulsando o mesmo demônio. Que história feia é essa? Aí Jesus pegou com humildade, apertou eles, né? Olha, se eu expulso os demônios pelo príncipe dos demônios, e por quem os vossos filhos, os vossos parentes aí, da colundria de vocês aí, como diz o outro, ele não falou isso, que ele não era sem educação, né? Jesus nunca foi sem educação. Ele se expulsa lá por quem? Porque pelo Espírito Santo em quem eu expulso, por quem eu expulso, não é, porque você está contra mim.
Porque se você estivesse ao meu favor, você estava junto comigo. Aqui tem os homens que estão comigo, as mulheres que estão comigo, eles estão me seguindo. Agora vocês ficam lá de longe. Por que vocês não ajuntam conosco? Vem para cá. Então, o reino dividido, e Jesus deu uma lição de humildade com autoridade. Disse, olha, o reino dividido não subsiste. Não tem, ele não vai para frente. Ele não vai para frente. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele, ensinando as famílias, ele deu um ensinamento comparando a igreja com a eternidade. Comparando o casamento com a eternidade. Porque no casamento, meus queridos, não tem meio termo. Não tem. Casa, vai lá, vai ter um certo ponto, arrebenta. O casamento ou conserta a vida da pessoa, ou arrebenta com a pessoa também. Não tem esse negócio. Não tem meio termo. Você não vai viver uma vida a dois, aos trancos, aos barrancos, aos tapas e tiros e pontapé. Não tem jeito. Um dia vai acabar. Então, a mesma coisa é a igreja, é o casamento, é a igreja com a eternidade. Não tem meio termo. É salvação ou condenação. Não tem negócio. Salvação ou condenação. Agora, o casamento é a mesma forma. Um lar dividido não serve a Deus. Não. Um lar dividido tem filhos desobedientes. Um lar dividido, ele não tem mensagem que convence as pessoas. Um lar dividido dá mau testemunho na sociedade. Não é assim? A mesma coisa, uma sociedade dividida, uma sociedade que não olha o benefício do ser humano, do próximo, eles começam a se dividir entre si, aí o país entra em crise. São ideias divididas, são poderes que cada um quer exercer como um cidadão absoluto, e não como um homem do bem para ajudar o próximo, não. Um rouba daqui, outro pega dali, divide o bolo e nós vai ficar para passar fome. O ser humano vai perecer, a cidade vai perecer, o Estado vai ter problema e, consequentemente, a igreja. Porque um lar dividido, uma sociedade incomum, não vai ter jeito. A igreja vai sentir. E quando tem uma igreja que você vê que existe divisões numa igreja, é a pior coisa que existe. Eu já tenho 22 anos que nós dirigimos igreja no interior, e aqui em Goiânia já está passando para 16, 17 anos. Eu vi muito isso em 42 anos de cristão, que eu tenho já 42 anos que eu estou na igreja, 41 anos que ela, onde eu vou, ela está junto comigo, 41 anos aqui junto aqui, ó. Foi Deus que a juntou. A Bíblia diz que aquilo que Deus ajuntou não separa o homem. Então o nosso acho que foi de Deus mesmo. Né? Hoje, se nós for bater para separar, não tem jeito mais não. Aí o trem complica. E aí a gente vive junto, onde eu vou ela está, né? É benção, né? Até ela dirige, tem carteira de motorista, mas não, eu tenho um motorista particular, olha que benção, meu esposo, eu vou guiar nada, ele que guia para mim. Desse jeito ela fala, olha. Falei, você está aí achando bom esse negócio, né? Então, a gente vê, nesses 42 anos, quantas igrejas dividiram, quantos problemas teve, por falta de interesse, de entender um ao outro. O ser humano tem muito esse negócio de querer saber mais do que o outro. O ser humano tem muito esse negócio de dizer assim, não, eu estou aqui, eu sou eu. E a Bíblia diz que nós, o ser humano sem Deus, é como uma folha que o vento leva para lá e para cá, assim, ó, sem Deus na vida. Uma folha, o vento sobe para ali e vai para lá. O vento sopra lá para cá, vai para cá. Quando a fé dá para cá, dá para cá. Aí dá um redemoinho, ele sobe. Quando acaba o redemoinho, ele cai, esborracha. Então, o que acontece? O reino dividido não subsiste. Não pode subsistir. Que é contra os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja, para ela ir bem, para ela caminhar bem, tem que ter uma união. Falar uma mesma língua. A gente usa muito isso aqui.
Falar uma mesma língua, ensinar dentro de uma direção. Achei bonito quando eu ouvi alguém dizer assim: olha, nós temos uma linha a ser seguido. Que maravilha, hein? Agora vai lá no professor da escola dominical, lá nós temos o professor da escola dominical com uma revista tal, 13 lições em cada 3 meses, e vai mudando o assunto. Aí a gente tem que estar fazendo reuniões com os professores, para eles seguirem uma mesma ideia, senão, um prega do jeito, outro prega do outro sai do outro, vira uma confusão doida. Teve um dia eu vi um pregador, falou assim: gente, eu fiz uma confusão aqui tão grande aqui hoje, fiz uma salada, que nem eu não estou entendendo, depois o Espírito Santo revela para vocês aí, eu vou embora. Filho de uma mãe, hein? O Espírito Santo é empregado dele, corrigir os seus dedos, ele fez a salada e não come, não? Tanto a pôr do Espírito Santo como empregado dele, né? Mas conhecendo Jesus, aleluia, ele, os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá, e pode cair em cima do dono. Pode cair em cima do dono. Faz uma casa mal feita e vai deitar lá dentro, para você ver. Não tem alicerce, não tem fé, não tem cimento. Eu mexo com construção, eu sei disso. Né? E quando a gente vende uma casa lá, a pessoa financia pela Caixa, você fica 5 anos garantindo a casa do freguês lá, né? Aí ela cai em cima do camarada, você vai até para a cadeia. Aí Jesus ensinando para nós aqui, na humildade, na autoridade do Filho de Deus, ele dizendo para nós: olha, a casa dividida, ela vai cair sobre a gente. Ela não vai resistir os vendavais, as dificuldades, né? Mas aqueles obstinados, aqueles resistentes fariseus, eles continuavam olhando para Jesus, querendo apontar o dedo dele e achar algum defeito, achar algum erro no Senhor Jesus Cristo. Mas ele se portava como um homem que tinha um caráter firme, que você olha para a pessoa e diz: não, eu confio nesse camarada. É o que hoje tem, que nós fazemos dentro das igrejas. Eu confio na irmã, a irmã confia em mim, o irmão confia no irmão, o pastor confia na igreja, os obreiros confiam um no outro, fala a mesma língua, a coisa anda porque Deus agrada e o Espírito Santo opera na vida de cada um e a obra cresce para a glória e a honra do nome do Senhor. É assim que a coisa vai. Ah, não, eu entendo desse jeito, eu entendo. Não tem negócio de entender de um jeito e entender do outro. A Bíblia interpreta a Bíblia. Não tem outra obra que venha querer botar o bico aqui, não. Não, a Bíblia interpreta a Bíblia. Aprendemos na teologia que a Bíblia interpreta a Bíblia. Agora, nós temos que estudar a história dos hebreus, os costumes deles lá, o quê? Para a gente entender por quê e para quê foi escrito isso. É o que a psicologia moderna nos ensina, até mesmo esse sentido de que estuda o comportamento do ser humano. Tudo que você for fazer também no cotidiano, na sua vida, tem que haver o quê, por quê e para quê. Paulo nos ensinou assim, ó, tudo que acontecer dentro da igreja tem que ter o quê? Primeiro, fala. Que é o primeiro que eu falei, que eu ensinei aqui hoje? Tem que ter primeiro o quê? Pode falar alto. Edificação. O segundo, exortação. O terceiro, consolação. Não é assim? Tem que ter edificação, exortação e consolação. Agora, no cotidiano, aquilo que estuda o comportamento do ser humano, olha, tudo que você for fazer, você tem que ter o quê, por quê e para quê. Você vai pôr o seu pezinho, vai ver essas moças, o pé tudo trabalhadinho, bonitinho, né? Você vai pôr o seu pezinho aonde você não conhece, não sabe aonde? Se tem um prego lá, se tem um caco de vidro, se tem alguma coisa pontiaguda, você vai pôr o pé, não põe de jeito nenhum. Aí vai assim. Agora, tudo que for acontecer, no seu cotidiano, na sua vida espiritual, na sua vida de cristão, tem que saber o que é isso aqui. O que é isso aqui? Um retorno, uma caixa de som. Opa, todo mundo sabe, não é verdade? Por que essa caixa está aqui?
porque ela é um utensílio da casa de Deus e que é bom para dar um retorno, dar o som para os irmãos, para o pregador, para o ensinador, para o cantor. O que é? Uma caixa de som. Por que ela está aqui? Para servir esse ambiente, dar aqui um som para esse ambiente. E para que serve? Para transmitir a minha voz com mais potência, para os irmãos entender melhor. O que é isso? Por que é isso? E para que isso? Hoje a gente vai numa reunião, por aí. O que aconteceu lá? Não sei, eu não toco nesse assunto. Eu me livro. Estou com medo. É mistério. Você aprendeu alguma coisa lá? O que foi lido? Onde é que leu? Qual foi a palavra do ensinador? Não, eu não me lembro. Não, eu não quero saber desse assunto. Não. Para que foi a reunião lá? Para que aconteceu aquilo lá? Também não sei. Não vou me meter nesse assunto, porque eu vou blasfemar e o trem vai cair em cima da minha cabeça. Não entende, não sabe o que aconteceu, não sabe por que aconteceu, nem para que foi. E se saiu edificado, se saiu dali e aprendeu alguma coisa, se saiu com alegria. Não quer saber. Quer saber do Huawei, vamos pular e vamos gritar aqui. Igreja que tem muito ensinamento da palavra, ela não cresce muito, não. Mas bota um vamos ver mesmo, para arrebentar mesmo. Eu sou um pastor, já estou de meia idade para frente, meia idade só meia idade para frente. Mas eu tenho uma igreja que nós temos uns 40 jovens lá. Igreja de jovens, tem que entender aquelas moças, aqueles rapazes lá. Entendeu? Mas dentro de uma normalidade. Dentro de uma normalidade. Vamos fazer um som, vamos fazer lá um domingo com Deus, vamos fazer lá aquelas bandas e chamar as igrejas vizinhas, e nós fazemos um sábado todinho, fazemos isso direto lá, e vai até 8 horas da noite, uma banda, outra banda, 10 bandas, vai aquele barulhão de Deus lá, e eu vou lá e dou uma palavra para eles, vão embora, que às vezes eu não aguento o barulho deles, vão embora, e deixa eles lá com o barulhão deles lá, mas irmãos, dentro de uma normalidade. Agora não, eu vou correr para cima, subir. Eu já vi gente pisar no pescoço de gente dentro de uma igreja. Já vi, aí, primeira coisa que eu tenho que ter, a moça do violão. Primeira coisa que eu tenho que ter como pregador, como ensinador, o que é? A ética. Ética. O que significa a palavra ética? Senso moral. E aí o trem fica ruim, velho. Senso moral. Primeira coisa, eu tenho que me portar como um senhor, como um homem de Deus. E as pessoas olham em mim e falam, não, esse aí é um homem. Depois você tem que pregar e ensinar a palavra do Senhor, usando a ética cristã. O que é a ética cristã? Eu tenho que ser um pouco diferente, mas é igual. Se eu vou usar um brinquinho, eu vi ali uns brinquinhos, vi ali. Não estou falando de brinco, se usar grana não tem problema, também não sou nada disso. Lá na nossa igreja tem. Usa um brinco bem arrumadinho e bonitinho. Eu gosto demais, um colarzinho bem arrumadinho, uma pulseira arrumadinha, uma calça jeans, que coisa, tudo dentro da normalidade. O que é a Bíblia? É contra os nossos usos e costumes. De que é? O excesso. Até comer demais é pecado. Você vai dar mau testemunho, né, pastor? Comeu demais, foi sem educação, que pratão daquele crente. Pratão, irmão, macarrão derramando. Aí não, ué. Aí dá mau testemunho. Não é verdade? Agora, eu tenho que ter a ética cristã na minha vida. Me portar como um cidadão. Mas depois eu tenho que também exercer diante de vocês, como filhos de Deus, como servo do Senhor, e ter a ética ministerial, aquilo que eu aprendi para ser um ministro do Evangelho. Até o jeito de sentar. Aí eu sentava assim, punha a perna para cima. Eu não era crente. Agora não, agora eu sento como um senhor. Um dia eu fui numa igreja, nós temos um grupo de coreografia lá com 12 meninas. Tudo bem arrumadinho, tudo certinho. Eu gostei daquela menina aqui, ó, né?
Vestidinho aqui. Aí eu fui num grupo de coreografia, não, numa igreja, o grupo de coreografia é o seguinte: só menina bonita, escolhida de primeira classe. Sabe como é que é? Perna mais bonita do mundo. Aí eles põem um saiotinho, mano, e elas vinham dançando assim, passavam o pé da minha cara. Meu Deus! Me marra, me prende, pelo amor de Deus. Eu saio do espírito aqui. Eu fiquei orando. Porque se a pessoa falar que não achou bonita, é hipocrisia, não é? Passa. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, por isso que o grupo lá da nossa igreja, quando elas dançam lá na frente, o povo glorifica, o povo exalta o nome do Senhor. Que maravilha, eu vou preservar aquele negócio lá, eu vou ensinar aquelas meninas. Por isso que hoje elas têm, o grupo de coreografia tem o dia da oração, tem o dia de ensino, porque tem uma pessoa para ser aquela que orienta o grupo. E aí o pastor de vez em quando vai lá, a pastora vai lá, porque a pastora Sônia, ela é eleita todos os anos lá na nossa igreja como a conselheira para todos os departamentos. Ela aconselha. Quando elas levantam, que faz aquele movimento de dança, de coreografia, o Espírito Santo movimenta a igreja. Aleluia! Glória a Deus! E eu já estou em cima do horário para nós terminar. Viu? E Jesus, passando para nós a sua autoridade, fazendo ali perante eles um milagre triplo, mas passando para eles com humildade, debaixo de uma autoridade como filho de Deus, e no final, mostrando para ele o seu caráter firme, de como servo de Deus, como homem, como filho de Deus mesmo. Olha, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que vocês entendem? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Receba aí. Ele deve ter se dirigido à multidão e disse: olha, você recebe aí a graça de Deus, recebe a bênção do Altíssimo, receba aquilo que vocês ainda não conhecem, que é o favor imerecido, a graça divina de Deus. Receba aí, gente. O caráter firme, que ele não se abalava diante de situação. O obreiro, o crente, o cantor, o levita, aquele que ensina, aquele que dirige, ele tem que ter um caráter firme, porque a hora que ele se posicionar, sai da frente, porque é Deus na vida dele. Aleluia! Quando você dizer assim, não, o pastor Rodrigo Barbosa pregou aqui, ele ensinou a gente, eu vou obedecer. Sabe por quê? Porque ele é um homem de Deus, ele tem um casamento firme, ele tem uma família, ele tem uma palavra, ele tem uma mensagem, ele tem algo de bom para a minha vida, e eu vou ser aliado dele. E acima de tudo, eu quero ter ele como meu pastor. É ou não é? Aí ele vem para frente, para terminar. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo guardado em segurança, tudo que ele tem. Mas sobrevindo um mais valente do que ele, vem, toma a armadura dele, toma as armas dele, e toma conta e mata ele. Acaba com ele. Quem não é comigo é contra mim. E quem é comigo, e quem comigo não ajunta, espalha. Vai embora. Igreja que tem palavra, a igreja que tem Cristo na vida das pessoas, aquele que vem para cá só para querer bênção superficial, querer milagres, ele não vai ficar aqui. Mas aquele que almeja a salvação, que almeja Jesus no seu lar, que almeja Jesus no seu comércio, que almeja Jesus na sua sociedade, na sua cidade, na sua igreja, você vai permanecer aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é assim que Deus quer. Deus te chamou para isso, para a salvação, mas nós temos um caminho a perseguir, não é? Um caminho, e esse caminho ele nos ensina, louvado seja o nome do Senhor. Quando o valente toma a casa,
O inimigo está de dia e noite, buscando alguém para tragar. Às vezes você é um crente, ele não pode tocar na sua vida. No servo de Deus, na serva do Senhor, o inimigo não pode tocar na sua vida, mas ele joga um pedaço de pau no seu caminho. Ele joga um espinho, ele joga uma pedra, ele joga uma dificuldade. Aí quando começa a faltar o emprego, faltar o pão, você cai em descrença e você pode perder a sua salvação. Mas a mensagem dessa noite, do pastor Joel para você nessa noite: persista nesse caminho, insista nessa opinião que Deus te deu, porque a esperança que está dentro de você vai te dar força para você vencer as dificuldades, em nome de Jesus, e sobressair, e lá na frente você vai glorificar e exaltar o nome dEle. Não desista não. Olha, só falta mais alguns degraus para você alcançar a sua bênção. Jesus mostrou a sua humildade quando ele assumiu a natureza humana que nós temos. Não esqueça disso. O Senhor Jesus Cristo, ele mostrou a sua humildade quando ele foi uma pessoa fiel aos seus parentes, a sua mãe, o seu pai, e obediente. Mas eu quero dizer para você que Jesus mostrou a sua humildade quando ele se apresentava para qualquer pessoa da alta sociedade como um homem pobre. Como ele nasceu em meio à pobreza, à escassez, à falta das coisas. Mas ele nunca se envergonhou de dizer que ele era um judeu, que ele era descendente da família de Maria, e que vinha da descendência de Davi, mas que ele era um homem pobre, lá de Belém da Judéia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas acima de tudo, ele mostrou a sua humildade quando ele foi fiel, e fiel até a morte, e morte de cruz. Sabe por quê? Porque ele sabia que eu ia ter dificuldade, ele sabia que você ia ter dificuldade para enxergar aquilo que ele estava entregando para cada um de nós. Mas ele disse: eu vou vencer a cruz, eu vou vencer a morte, eu vou vencer o inferno por você. Ele foi o primeiro salvo na terra, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele foi o primeiro salvo e o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Assim como ele, nós vamos ser também ligados a ele, enxertados nessa oliveira verdadeira, e fomos novamente entregues nas mãos do Senhor como filhos novamente, através da adoção, através do Filho dele, Jesus Cristo. E ele mostrou a sua autoridade, a seu caráter, para dizer para nós assim: olha, pode faltar o pão, pode faltar a vestimenta, pode faltar o emprego, mas o que eu tenho para você é muito melhor do que isso. Salomão foi o homem, um dos mais ricos da terra, mas Jesus, ele é dono de tudo. No céu e na terra, tudo que foi feito por ele e para ele. Tudo foi criado, entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo, que um dia ele vai descer em meio à grande tribulação que virá sobre essa terra, e ele vai descer com as milícias celestiais e lutar a favor do seu povo, a favor de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai entregar nas suas mãos a escritura deste planeta Terra, deste céu e dessa terra. Ele é o nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ele foi constituído por sua fidelidade como nosso Deus. Jesus Cristo é o Deus dessa terra e desse céu. Louvado seja o nome do Senhor. Abra o seu coração nesta noite e receba essa simples palavra para a edificação da sua vida espiritual nessa noite. Mas o seu caráter, o caráter de Cristo, ele mostrava a sua natureza como santa,
ter uma natureza santa, louvado seja o nome do Senhor, inculpável diante dos homens. Alguém apontava o dedo nele, mas lá na frente ele testificava de Deus na sua vida, e ninguém se calava, o povo se calava diante das verdades faladas, ensinadas pelo Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi santificado, ele foi consagrado à obra de Deus aqui na terra, assim como nós, obreiros, pastores, irmãos e irmãs, temos que buscar a consagração de Deus na minha e na sua vida, para fazermos crescer a obra do Senhor aqui na terra. Eu vou terminar agora. Eu vou vir aqui de ano em ano. Está chovendo. Eu passo uns 10 minutos aqui, vocês não vão importar comigo não. Viu? Contar uma historinha para nós terminar aqui. Teve uma mulher, rainha, chamada Rainha de Sabá. Quase todo mundo já ouviu falar dessa história, né? Ela andou com uma comitiva muito grande, cerca de 2.000 quilômetros, vindo lá dos confins da terra, para visitar o povo de Deus. Para fazer uma visita a Salomão, o rei dos hebreus. Sabe por quê? Porque ela tinha visto falar que era tão grande a prosperidade daquele povo, as riquezas daquele povo, a alegria daquela gente. Ela falou assim: eu vou lá ver esse negócio de perto. O ser humano tem muito isso, eu vou tirar a prova, né? Tem que ver para crer, né? Andou 2.000 quilômetros, aquela carruagem tremenda. E ela mesmo chegou a exclamar: o que me contaram, quando ela chegou lá, nos palácios de Salomão, ela disse: olha, o que me contaram não é nem a metade do que meus olhos estão vendo aqui. A prosperidade do rei dos hebreus, a prosperidade do povo. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, nessa noite: compensa ser crente, compensa ser fiel. O povo aí fora, às vezes nem crente não é, ele pode dar um bom testemunho da igreja devido ao seu caráter de cristão. Aqui passou uma mulher de Deus, aqui está passando uma jovem de Deus, aqui está passando um homem de Deus, ali tem um pastor de Deus. Ele às vezes não é crente, não tem sabedoria, ele é ignorante dessa área, mas ele vai dar o testemunho da igreja lá fora. Ah, o coração da rainha de Sabá encheu de alegria quando ela viu dentro dos palácios de Salomão as riquezas se tropeçavam em peças de prata e de ouro dentro dos jardins elevados que tinha no palácio do rei Salomão. Ela voltou com uma alegria tão grande, um contentamento tão grande, e dando testemunho da grande prosperidade, da grande fé e da grande alegria do povo de Deus que estava lá na terra prometida, que estava aos cuidados do rei Salomão, que estava aos cuidados daquele homem de Deus. Olha bem, quando eu saio na rua, eu estou indo aqui, ninguém está me vendo. Não está? Está te vendo. Quando eu entro ali, o que eu vou falar, o que eu vou conversar, tem alguém me ouvindo. Da onde essa moça? Lá da igreja do pastor Rodrigo. Misericórdia, esse homem não ensina esse povo, não. A blasfêmia contra a igreja, o trem ruim. Então, dizendo que é bom testemunho, os outros lá de fora vai ajudar a gente a pregar o evangelho, é ou não é? Vai ajudar. A rainha de Sabá saiu pregando o evangelho. Vocês precisam ir lá, para vocês conhecer o rei dos hebreus. Que prosperidade, que riqueza, que coisa bonita. Olha aí. Olha, eu vi uma moça alegre, uma moça que tinha uma palavra edificante na minha vida. Ela disse que é lá da igreja, lá tal. Eu vou lá visitar aquela igreja. É assim? Quando a fé você está trazendo alguém para a igreja, para a obra do Senhor, para eles serem útil à obra do Senhor. Amém? Então que nessa mensagem de hoje, você pode aprender ou relembrar alguma coisa que nós falamos aqui sobre
a autoridade do Senhor Jesus Cristo, sobre a sua humildade e sobre o seu caráter firme. Firme. Ok? Deus abençoe vocês. Vocês continuam orando por nós. Pastor Joel, nas minhas orações, eu sou carente da oração de vocês. Viu? Ore por nós, que vamos viajar amanhã cedo. Vamos rodar 1000 quilômetros, assim, se Deus quiser. Vamos bem, vai embora, sem problema nenhum. Mas com Deus na frente, com o Espírito Santo, com os anjos do Senhor guiando o automóvel. Senão, nós não vamos chegar lá, né? Deus abençoa você pela sua atenção. Viu? Eu notei aqui, pastor Rodrigo, está todo mundo olhando para mim. Falei, peraí, esse povo aqui é ensinado, esse povo é bom, viu? Aleluia. Então, por esse motivo, nós podemos, então, aqui, não aplaudir o Senhor Jesus Cristo, porque ele já chegou no topo, né? Mas nós podemos louvar a ele com uma salva de palmas. Vamos fazer isso?